Denúncia real. A vovó que lutou contra a injustiça na comunidade. No coração de um tranquilo bairro, onde as casas se alinhavam como soldados em uma retaguarda, vivia Dona Matemática, uma avó de 75 anos que, apesar da idade, guardava na alma uma inquietação própria de quem já viu demais na vida. Viúva há mais de uma década, seus dias eram preenchidos pelo ronronar do seu gato, o famoso pescador, que, como ela, passava o tempo sonhando ao sol. Mas aquela paz wastra da sua existência estava prestes a ser quebrada. Numa manhã cinzenta, enquanto organizava uma pilha de documentos antigos empoeirados, Dona Matemática encontrou algo que a fez gelar o sangue. Contratos, cartas, anotações. Tudo apontava para um plano traiçoeiro arquitetado por seus próprios filhos. O peso da traição a atingiu como um soco no estômago, deixando-a sem ar. Eles pretendiam roubar a herança que ela sonhava deixar para eles, transformando seu lar em um tabuleiro de xadrez, onde cada movimento era pensado por interesses egoístas. Desesperada e sem saber em quem confiar, Dona Matemática começou a investigar. Seu olhar perscrutador encontrou apoio em Ana, a jovem vizinha, que também lutava contra as amarras de sua família opressora. Juntas, elas se tornaram uma dupla improvável, como diversidade de cores em um arco-íris, buscando descobrir não apenas a traição dos filhos, mas desenredar um emaranhado de segredos que ligavam a família de Dona Matemática a uma organização criminosa local. Enquanto exploravam os documentos, a descoberta de um símbolo familiar desenhado à mão fez o sangue de Dona Matemática gelar. O presságio de uma ligação obscura e perigosa ficou evidente. O que mais seus filhos estavam escondendo? O clima opressivo da investigação só aumentava. O passado guardava reminiscências sangrentas que se entrelaçavam com seus dias calmos de avó. Mas como se não bastasse, um antigo rival do passado ressurgiu, trazendo à tona fantasmas que Dona Matemática pensara ter enterrado. A presença dele, como um eco de tempos sombrios, levantava mais perguntas. Ele também estava envolvido? Era uma peça no tabuleiro de traições que se desdobrava na sua frente? Tudo girava em torno da verdade que ela tanto temia saber. As noites tornaram-se insuportáveis, repletas de pesadelos e tensão. Dona Matemática lutava com a dor, com um nó na garganta que não desaparecia. O que ela realmente sabia sobre seus filhos? A lealdade à família estava se dissipando, deixando um vazio que a pressagiava. Numa noite sem estrelas, com o vento uivando como um lamento, ela teve certeza de que tudo estava prestes a mudar. Havia mais em jogo do que uma simples herança. Era a busca pela justiça, o que sempre valorizara na vida. E antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A noite sem estrelas parecia ainda mais sombria para Dona Matemática. O vento uivava como uma sinfonia de lamentos e seu coração disparava, alertando-a de que as revelações estavam se aproximando. O nó na garganta só aumentava. Ela sabia que as respostas não estavam longe, mas o que seria necessário aceitar poderia ser devastador. Com a ajuda de Ana, as duas haviam coberto um bom terreno, mas nenhuma das descobertas preparou Dona Matemática para o que estava prestes a acontecer. Durante uma visita inesperada ao sótão da casa, Karen, a filha mais nova, apareceu. O olhar dela era diferente. Havia uma tensão palpável, como se estivesse segurando um segredo pesado. Mãe, precisamos conversar, disse ela, a voz trêmula. Dona Matemática gelou. O que a filha poderia ter para dizer que não significasse mais uma traição? Sentou-se nervosa, gesticulando para Ana ficar em silêncio perto da escada. Karen respirou fundo, passando uma mão pelo cabelo preso e olhando para o chão, como se esse gesto a ajudasse a formular as palavras. Na verdade, não é só uma herança, continuou. É sobre o que seus documentos, aqueles que encontramos, revelam. Tem coisas que você não sabe. Dona Matemática sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Como se isso pudesse ser verdade. Mas antes que pudesse questionar, a revelação explodiu. Mãe, sou eu quem está sendo usada. Não são só os meus irmãos. Eles têm um motivo. Estão sendo pressionados por uma organização criminosa. Karen hesitou, olhando para Ana antes de prosseguir. Que eu também estou envolvida. O ar ficou pesado. Dona Matemática nem mesmo conseguia respirar. Suas próprias crenças estavam se desmoronando. Ela mal reconhecia a filha à sua frente. A mente girava, conectando pontos que pareciam desconexos até então. Quem eram realmente seus filhos? O que mais ela não sabia? O que você disse? Você está envolvida? Perguntou Dona Matemática, cada palavra saindo como um sussurro, espremido entre a dor e o choque. Sim, mãe, Karen exclamou, a voz se quebrando. Eu trabalhei para eles. Eles têm um dossiê sobre você. Eles disseram que poderiam tirar tudo. Nossa casa, nossa vida, se não fizéssemos o que queriam. Eu não tinha escolha. Uma onda de raiva percorria o corpo de Dona Matemática. Toda aquela vivência, todas aquelas memórias preciosas, transformadas em moeda de troca para uma organização obscura, era como uma facada nas costas. Mas antes que pudesse reagir, a porta da casa estalou. Ela e Karen se viraram em uníssono, e o coração de Dona Matemática quase parou. A figura de Marco, o antigo rival, emergiu do escuro da entrada, com um sorriso cruel no rosto. Ele não estava ali por acaso. Surpresa, disse ele, e a raiva e a confusão em Dona Matemática se transformaram em uma batalha. O que ele tinha a ver com sua família? Você, a voz de Dona Matemática, vacilou, e a verdade começou a se formar em sua mente. Marco não era apenas um rival. Ele estava interligado em uma teia de manipulações que nem ela, nem Karen podiam imaginar. Ele olhou para Karen, o brilho de suas intenções revelando-se como uma luz sombria. Ah, pequena mártir, sempre tão altruísta. Você não sabe a bomba que acabou de acionar. Dona Matemática
sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. O que mais estava prestes a ser revelado? O que Karen realmente fizera? E até onde Marco estava disposto a ir? Aquilo ultrapassava qualquer limite de uma simples herança. Estava em jogo o destino de sua família. E, no fundo, uma dúvida cruel pipocava na mente de Dona Matemática. Será que ela realmente poderia confiar nos seus filhos? O que viria a seguir poderia mudar tudo. E nada preparava para o que estava prestes a acontecer. A figura de Marco se destacava na penumbra. Seu sorriso cruel, um quebra-cabeça que Dona Matemática não conseguia decifrar. O que ele quer aqui? Pensou, o coração aos pulos. O ar estava pesado e a tensão era palpável. Karen estava com um olhar de terror e a avó sentiu que o mundo à sua volta girava. O que você quer, Marco? Dona Matemática conseguiu sussurrar. Desafiante, apesar do nó que se formava na garganta. Ele deu um passo à frente, o olhar se fixando em Karen. Oh, Dona Matemática, você realmente não sabe a profundidade da água em que está se metendo. O que você e sua filha têm jogado fora? O que você está insinuando? A voz dela tremia. Karen parecia prestar atenção. A expressão uma mistura de medo e confusão. Você pode pensar que seus filhos estão apenas buscando a herança, mas a verdade é outra. Marco riu baixinho, o som desferindo uma lâmina de gelo. Eles estão envolvidos em algo muito maior do que você imagina. O silêncio se instalou por um instante, e as palavras de Marco ecoaram na mente de Dona Matemática. O que ele sabia? O que mais estava escondido sob a superfície dessa trama doentia? Ela queria gritar, queria correr. Cuidado, mãe! Karen exclamou. Mas foi tarde demais. Marco ligou o celular, a expressão dele mudando para algo mais sério. Aqui, já estou em contato. O plano pode ser iniciado. O que ela ouviu em seguida a deixou paralisada. Vozes do outro lado da linha, infratoras e frias, falavam sobre um jogo final e como o sacrifício de Dona Matemática poderia ser a peça que levasse à vitória. Ela sentiu o mundo desmoronar. O que significava aquilo? Sacrifício? Não conseguia processar os sentimentos de traição e a onda de raiva que brotava dentro dela como um vulcão em erupção. Era em sua casa, no seu lar, onde sua segurança deveria estar. Mãe, não escute! Karen gritou, mas a pressão no peito de Dona Matemática a impediu de se mover. Eu sabia que vocês eram traidores, disse com um desdém ardente, os olhos dela ardendo. Marco riu, se divertindo com a cena. Eu avisei a você que a verdade é uma chaga. Mas o que não lhe disseram é que você e seus filhos não são os únicos jogadores. Há muito mais em cena. A porta dos fundos se abriu de repente. Uma onda de mudança invadindo o ambiente. E em um relance, Dona Matemática viu um rosto que nunca quis ver de novo. A figura de um filho perdido que há anos não via. Rafael. Ele estava pálido e suado, e o olhar dele carregava uma mistura de dor e urgência. Mãe! Gritou ele em desespero. Temos que sair agora! Eles vêm atrás de nós! O chão parecia se abrir sob os pés de Dona Matemática. Rafael?
o filho que ela perdera. Para as sombras da vida. O que ele fazia ali? E tudo isso significava? Marco sorriu, um brilho de triunfo em seus olhos. Você deveria estar muito feliz, dona Matemática. O jogo fica mais interessante. Apenas aguarde. Um grito ecoou na noite, e aquilo era tudo que Dona Matemática precisava para agir. A confusão misturava-se ao desespero e à raiva. O que estava realmente acontecendo? Quem ela poderia confiar? Mesmo com o filho ali, a traição parecia infectar cada canto da família. Rafael, o que você sabe? Ela gritou, as palavras cheias de pavor. Antes que ele pudesse responder, a porta se estourou. O silêncio se transformou em caos. Dona Matemática não sabia se deveria correr ou enfrentar a tempestade que se aproximava. Havia mais a descobrir. E a nova revelação de Rafael mudava tudo, ou talvez nada. A pergunta que a atormentava era: quem será o próximo a fazer um movimento? E será que ela e sua família poderiam sobreviver a esse jogo mortal? O chão parecia se abrir sob os pés de Dona Matemática. Rafael estava ali, e mesmo com a pressão apertando-se o peito, a presença dele fazia um fio de esperança surgir, mesmo que tênue. Mas o som da porta se estourando a fez voltar à realidade. Silhuetas de homens entraram, com rostos ameaçadores e olhos frios, prontos para a ação. "Vá, mãe!" gritou Rafael, puxando-a para trás. Mas diante do caos, Dona Matemática estava paralisada. Marco apenas relaxou, cruzando os braços, como se estivesse assistindo a uma peça de teatro. Achou que poderia salvar sua família, Rafael? Você está tão perdido quanto eles. O que você está fazendo aqui, Marco? A voz de Dona Matemática saiu quase como um sussurro, mas as palavras eram afiadas. Rafael olhou para ela, e seus olhos estavam repletos de uma determinação que a avó não via há anos. Eles estão vindo por causa de você, mãe. E eu não estou aqui apenas para te proteger. Estou aqui para te alertar. Uma nuvem de tensão paralisante pairava sobre eles, enquanto os homens se aproximavam, com expressões de desdém. Mas Dona Matemática precisava de respostas antes que fosse tarde demais. O que você sabe sobre essa organização, Rafael? Ela perguntou, os olhos fixos no filho. Ele hesitou, e isso fez seu coração acelerar. Eu não fui apenas perdido. Fui capturado. Mas tem uma coisa que você precisa entender. Nesse instante, um dos homens se moveu rápido, como um relâmpago, capturando Rafael e o segurando pela gola da camisa. Dona Matemática estremeceu. "Não!" gritou, sua voz ecoando pela sala. Rafael se debateu, mas quando voltou seu olhar para a mãe, algo mudou. A dor em seus olhos atenuou e uma sombra de compaixão surgiu. "Mãe, a organização não é o que você pensa. Mais que uma revelação, era um golpe." O que isso significava? Os homens à sua volta congelaram, como se esperassem, prontos para disparar. Nesta fração de tempo, a tensão estava prestes a explodir. Eles apenas queriam uma peça do seu passado, alguma informação, algo que você nunca soube que tinha, disse Rafael, uma ênfase em cada palavra. O que ele estava insinuando? O nó na garganta de Dona Matemática se tornou insuportável. Era como se ela estivesse prestes a desmoronar
sob o peso daquelas revelações. O que você quer dizer com uma peça do seu passado? Questionou, a voz quase sumindo, mas a urgência a fez insistir. Eu não sou seu único filho. Rafael respirou fundo e Dona Matemática se sentiu desmoronar. Aquilo não podia ser verdade. Você também tem uma filha, uma irmã para mim. Ela é a chave para tudo isso. O silêncio tomou conta. As palavras dele caíram como pedras em um lago calmo, criando ondas de choque que reverberavam em seu íntimo. Logo, antes que ela pudesse absorver a magnitude daquela revelação, os homens avançaram. Marco apenas observava, como se estivesse se divertindo com toda a cena. Não é bonito ver uma família se destruir? Disse ele com um sorriso sombriamente satisfeito. Dona Matemática sentiu um calor subir pela sua cabeça. O choque da verdade e a confusão que a envolvia tornaram-se um furacão de emoções. Em que jogo de peças ela havia se metido? Sua filha, onde ela está? Foi tudo que conseguiu perguntar. A respiração pesada. Não posso te contar agora, Rafael gritou, os olhos implorando, vendo os homens se aproximarem ainda mais. Dona Matemática estava à beira de desmaiar. Cada novo fato a mergulhava em uma realidade distorcida. Com a pressão aumentando, sua mente buscava uma saída, um plano. Mas quanto mais pensava, mais a situação parecia escapar de suas mãos. E quando ela achou que já não poderia ficar mais confusa, um barulho alto ecoou do lado de fora da casa. Um carro acelerou e as vozes se intensificaram, misturando-se em desordem. Aquilo não era apenas a batida da sua vida estilhaçando. Era uma tempestade pronta para descer. Com um último olhar para Rafael e a crueldade que a cercava, Dona Matemática sabia que a luta estava apenas começando. E o que mais poderia estar escondido nas sombras de sua própria família? O chão parecia se abrir sobre os pés de Dona Matemática. Rafael estava ali, e mesmo com a pressão, apertando seu peito, a presença dele fazia um fio de esperança surgir, mesmo que tênue. Mas o som da porta se estourando a fez voltar à realidade. Silhuetas de homens entraram, com rostos ameaçadores e olhos flus, prontos para a ação. Vá, mãe! Gritou Rafael, puxando-a para trás. Mas diante do caos, Dona Matemática estava paralisada. Marco apenas relaxou, cruzando os braços, como se estivesse assistindo a uma peça de teatro. Achou que poderia salvar sua família, Rafael? Você está tão perdido quanto eles. O que você está fazendo aqui, Marco? A voz de Dona Matemática saiu quase como um sussurro, mas as palavras eram afiadas. Rafael olhou para ela e seus olhos estavam repletos. Eles estão vindo por causa de você, mãe. E eu não estou aqui apenas para te proteger. Estou aqui para te alertar. Uma nuvem de tensão paralisante pairava sobre eles, enquanto os homens se aproximavam, com expressões de desdém. Mas Dona Matemática precisava de respostas, antes que fosse tarde demais. O que você sabe sobre essa organização, Rafael? Ela perguntou, os olhos fixos no filho. Ele hesitou, e isso fez seu coração acelerar. Eu não fui apenas perdido. Fui capturado. Mas tem uma coisa que você precisa entender. Nesse instante, um dos homens se moveu rápido, como um relâmpago, capturando Rafael
e o segurando pela gola da camisa. Dona Matemática estremeceu. Não, mas quando voltou seu olhar para a mãe, algo mudou. A dor em seus olhos atenuou e uma sombra de compaixão surgiu. Mãe, a organização não é o que você pensa. Mais que uma revelação, era um golpe. O que isso significava? O nó na garganta de Dona Matemática se tornou insuportável. Era como se ela estivesse prestes a desmoronar sob o peso daquelas revelações. O que você quer dizer com uma peça do seu passado? Questionou, a voz quase sumindo. Mas a urgência a fez insistir. Eu não sou o seu único filho. Rafael respirou fundo e Dona Matemática se sentiu desmoronar. Aquilo não podia ser verdade. Você também tem uma filha, uma irmã para mim. Ela é a chave para tudo. Isso. O silêncio tomou conta. As palavras dele caíram como pedras em um lago calmo, criando ondas de choque que reverberavam em seu íntimo. Logo, antes que ela pudesse absorver a magnitude daquela revelação, os homens avançaram. Marco apenas observava, como se estivesse se divertindo com toda a cena. Não é bonito ver uma família se destruir? Disse ele com um sorriso sombriamente satisfeito. Dona Matemática estava à beira de desmaiar. Ainda mais! Dona Matemática estava à beira de desmaiar. Cada novo fato a mergulhava em uma realidade distorcida. Com a pressão aumentando, sua mente buscava uma saída, um plano. Mas quanto mais pensava, mais a situação parecia escapar de suas mãos. E quando ela achou que já não poderia ficar mais confusa, um barulho alto ecoou do lado de fora da casa. Um carro acelerou e as vozes se intensificaram, misturando-se em desordem. Aquilo não era apenas a batida da sua vida estilhaçando. Era uma tempestade pronta para descer. Com um último olhar para Rafael e a crueldade que a cercava, Dona Matemática sabia que a luta estava apenas começando. E o que mais poderia estar escondido nas sombras de sua própria família? De repente, a porta da frente foi aberta com um estrondo. Uma figura apareceu, uma mulher com ar determinado e olhos ferozes. Era Laura, a irmã que Dona Matemática acreditava ter perdido. O mundo parou. O que ela estava fazendo ali? Afaste-se do meu irmão! Gritou Laura, avançando como uma leoa defendendo seu filhote. E num movimento rápido, ela empurrou um dos homens, que caiu para trás em choque. Dona Matemática sentiu um frio na barriga. A mulher que se projetava na sala não era apenas sua filha que ela tinha à distância. Era uma parte da vida que ela não soubera que ainda existia. O que mais estava escondido sob esse manto de segredos familiares? Laura! Foi tudo o que conseguiu murmurar, enquanto a realidade começava a se desfazer diante de seus olhos. Mãe, precisamos sair! Laura estava ofegante, mas ninguém ali parecia compreender a gravidade da situação. Marco apenas observava, seu sorriso se tornando um misto de curiosidade e ódio. Surpresa! Parece que o drama da sua vida ficou muito mais intenso. Dona Matemática sentiu que o chão desabava de novo sob seus pés. A revelação havia mudado tudo. Agora, havia não apenas um, mas dois filhos envolvidos em um caos que jamais imaginara. Rafael e Laura.
que mais poderiam eles estar escondendo? E antes que pudesse pensar em algo, mais um barulho estrondoso ecoou do lado de fora. A porta dos fundos estava sendo arrombada. O que mais poderia acontecer naquela noite de desgraça? Para Dona Matemática, tudo se resumia a uma pergunta amarga. Até onde a verdade poderia levá-la? O chão parecia se abrir sob os pés de Dona Matemática. Rafael estava ali, e mesmo com a pressão apertando seu peito, a presença dele fazia um fio de esperança surgir, mesmo que tênue. Mas o som da porta se estourando a fez voltar à realidade. Silhuetas de homens entraram, com rostos ameaçadores e olhos frios, prontos para a ação. "Vá, mãe!" gritou Rafael, puxando-a para trás. Mas diante do caos, Dona Matemática estava paralisada. Marco apenas relaxou, cruzando os braços, como se estivesse assistindo a uma peça de teatro. Achou que poderia salvar sua família, Rafael? Você está tão perdido quanto eles. O que você está fazendo aqui, Marco? A voz de Dona Matemática saiu quase, como um sussurro, mas as palavras eram afiadas. Rafael olhou para ela e seus olhos estavam repletos de uma determinação que a avó não via há anos. Eles estão vindo por causa de você, mãe. E eu não estou aqui apenas para te proteger. Estou aqui para te alertar. Uma nuvem de tensão paralisante pairava sobre eles, enquanto os homens se aproximavam, com expressões de desdém. Mas Dona Matemática precisava de respostas antes que fosse tarde demais. O que você sabe sobre essa organização, Rafael? Ela perguntou, os olhos fixos no filho. Ele hesitou, e isso fez seu coração acelerar. Eu não fui apenas perdido, fui capturado. Mas tem uma coisa que você precisa entender. Nesse instante, um dos homens se moveu rápido, como um relâmpago, capturando Rafael e o segurando pela gola da camisa. Dona Matemática estremeceu. "Não!" gritou, sua voz ecoando pela sala. Rafael se debateu, mas quando voltou seu olhar para a mãe, algo mudou. A dor em seus olhos atenuou, e uma sombra de compaixão surgiu. "Mãe, a organização não é o que você pensa. Mais que uma revelação, era um golpe." O que isso significava? O nó na garganta de Dona Matemática se tornou insuportável. É como se ela estivesse prestes a desmoronar sob o peso daquelas revelações. "O que você quer dizer com uma peça do seu passado?" questionou, a voz quase sumindo, mas a urgência a fez insistir. "Eu não sou seu único filho." Rafael respirou fundo e Dona Matemática se sentiu desmoronar. Aquilo não podia ser verdade. "Você também tem uma filha, uma irmã para mim. Ela é a chave para tudo isso." O silêncio tomou conta. As palavras dele caíram como pedras em um lago calmo, criando ondas de choque que reverberavam em seu íntimo. Logo, antes que ela pudesse absorver a magnitude daquela revelação, os homens avançaram. Marco apenas observava, como se tivesse se divertindo. Seu sorriso se tornando um misto de curiosidade e ódio. "Não é bonito ver uma família se destruir?" disse ele, com um sorriso sombriamente satisfeito. Dona Matemática estava à beira de desmaiar. O choque da verdade e a confusão que a envolvia tornaram-se um furacão de emoções. Em que jogo de peças ela havia se metido? "Dona Matemática, onde ela está?" Foi
tudo o que conseguiu perguntar, a respiração pesada, os olhos implorando, vendo os homens se aproximarem ainda mais. Dona Matemática estava à beira de desmaiar. Cada novo fato a mergulhava em uma realidade distorcida. Com a pressão aumentando, sua mente buscava uma saída, um plano. Mas quanto mais pensava, mais a situação parecia escapar de suas mãos. E quando ela achou que já não poderia ficar mais confusa, um barulho alto ecoou do lado de fora da casa. Um carro acelerou e as vozes se intensificaram, misturando-se em desordem. Aquilo não era apenas a batida da sua vida estilhaçando. Era uma tempestade pronta para descer. Com o último olhar para Rafael e a crueldade que a cercava, Dona Matemática sabia que a luta estava apenas começando. Mas aí, a porta da frente foi chocada e uma figura familiar surgiu na entrada, envolta em uma nuvem de fumaça. Era Miguel, o ex-marido de Dona Matemática, que ela acreditou ter se ido para sempre. A presença dele cortou o ar como uma faca. "O que você está fazendo aqui?" A voz dela tremia, alternando entre espanto e uma raiva latente. Ele estava diferente. O olhar, antes doce, agora era sombrio, marcado por anos de segredos e mentiras. "Veio buscar o Queneu", disse ele, tom de voz calmo, enquanto olhava para Marco e então para os homens que cercavam a sala. Rafael tentou se manter firme. "Você não pode fazer isso!" Miguel se aproximou e a confusão reinava. Dona Matemática sentiu seu mundo desabar. "Miguel, você está envolvido com eles? O que você sabe sobre nossa família? Você desapareceu!" "O desaparecido não sou eu." Ele sorriu de forma cruel. "É você quem realmente não sabe quem é." Com essas palavras, um eco profundo reverberou na sala. Havia algo mais obscuro, algo que Dona Matemática ainda não tinha compreendido. Então, ela viu ao fundo, espiando pela porta entreaberta, uma menina, com um rosto familiar e um olhar intrigado. Era a filha que ela nunca conheceu, a irmã de Rafael. A sala entrou em um silêncio atordoante. A revelação estava ali, pulsando como um coração, entre os membros de uma família quebrada. A garota se afastou e Dona Matemática ficou paralisada, sem saber se deveria ir até ela ou continuar enfrentando o caos diante de si. "Miguel, quem é ela?" A pergunta saiu como um sussurro. Miguel apenas sorriu, um sorriso que prometia dor. Agora que ela chegou, as coisas ficaram ainda mais interessantes. E você, querida, realmente não tem ideia do que o passado guarda. A tensão eletrizava o ar. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo. Mas Dona Matemática ainda não tinha ideia de como tudo acabaria. Quem ela poderia confiar? E mais importante, quem era realmente sua família? Seria o momento da verdade ou o início do fim? A sala estava em um silêncio mortal. A tensão cortava o ar como uma lâmina afiada. Dona Matemática olhou para a nova figura que tinha aparecido, Laura, a filha que nunca soubera que existia. O que mais estava escondido? O pensamento a apavorava até o fundo da alma. Miguel, seu ex-marido, permanecia em pé, sorrindo, como se tivesse acabado de revelar um segredo devastador.
Todos pareciam ansiosos. O que há com essa menina? Perguntou Rafael, sua voz transbordando raiva. Ela é sua irmã, Rafael, respondeu Miguel, cada palavra carregada de uma hostilidade que era quase palpável. A última peça no quebra-cabeça. E você nunca soube. Laura olhava entre Dona Matemática e Rafael. O olhar dela estava carregado de confusão. Mas o amor fraternal, ou o que deveria ser amor fraternal, piscava através do medo. Mãe, como você pôde esconder isso de nós? A voz de Rafael tremeu. Eu não sabia, Dona Matemática gritou, a desesperança fazendo seus olhos brilharem. Eu pensei que você estava morto. Um rugido ecoou do lado de fora da casa, interrompendo a conversa tensa. Era uma sirene, vindo de uma viatura da polícia que passou acelerada. O som cortou a atmosfera cheia de segredos, como uma faca afiada. O que mais poderia acontecer? Eles estão vindo! Gritou Miguel, seu rosto agora pálido. Seu sorriso desaparecendo. No mesmo instante, os homens que cercavam a sala começaram a hesitar, trocando olhares ansiosos. Um deles, virando-se para Miguel, perguntou: Não estávamos prontos? Miguel sacudiu a cabeça, a confiança dele se esvaindo. Isso não deveria ter acontecido. Precisamos sair. Agora! Mas antes que alguém pudesse reagir, um estrondo soou do porão. Era como se algo tremendo estivesse prestes a se soltar. A tensão disparou e todos se viraram para a porta que levava ao subsolo. Carins, com os olhos arregalados, segurou o braço de Dona Matemática, incapaz de decidir se deveria correr ou enfrentar o que se aproximava. O que foi isso? Alguém murmurou, a voz baixa, cheia de medo. De repente, o chão começou a tremer, com batidas violentas que pareciam vir de baixo. O ar estava carregado de eletricidade, e Dona Matemática sentiu que o coração dela estava prestes a estourar. Então, uma explosão. E tudo escureceu. Um clarão ofuscante iluminou a sala, arremessando o que parecia ser um veículo descontrolado para dentro da casa, destruindo a parede como se fosse papel. O barulho foi ensurdecedor. O que era aquilo? O que estava acontecendo? Destroços voaram por todos os lados, enquanto a força do impacto lançou todos ao chão. Quando a poeira assentou, Dona Matemática tentou se levantar, o corpo doendo, mas seu olhar travou na cena surreal à sua frente. O carro, agora em meio aos escombros, tinha a marca da organização criminosa que havia rondado sua família. A insígnia familiar desenhada em negrito na lateral. O quê? Balbuciou ela, a mente girando. Eles vieram atrás de nós. Os homens da organização estavam atordoados, agora mais assustados do que antes. Marco havia desaparecido no caos. A última imagem dele foi de um homem fugindo em pânico na direção oposta. Mãe! Rafael gritou, puxando-a para longe do carro em chamas. Laura, por sua vez, começou a chorar. A verdade sobre a irmã, agora jogada em meio ao fogo e destruição, era mais do que o coração de Dona Matemática poderia suportar. Ela não sabia o que fazer. As peças do quebra-cabeça estavam se espalhando cada vez mais. O que mais está escondido, Rafael? Sussurrou, a voz trêmula, cheia de desespero e confusão. Mas antes que ele pudesse responder, um homem emergiu da fumaça,
com um olhar determinado. Era um rosto familiar, mas ainda assim diferente. Era um dos filhos desaparecidos, que Dona Matemática tinha dado como perdido. Ele estava ali, e ainda mais chocante, segurava uma arma. "Mãe, você precisa entender!" gritou ele, quase chorando. "Você nem sabe quem está jogando contra você." Havia tanta emoção naqueles olhos, raiva, dor e algo que Dona Matemática nunca tinha visto antes: desespero em seus traços. O que estava acontecendo? Qual era a verdade que estava se desenrolando diante dela? O clima esquentava e tudo parecia desmoronar. Dona Matemática estava prestes a perder o controle e sua mente se revirou com a dor de tantas revelações. O que mais estava guardado na escuridão do passado? E ao olhar para os filhos perdidos, a certeza de que a batalha estava realmente apenas começando a assombrava. O chão parecia se abrir sob os pés de Dona Matemática. Rafael estava ali, e mesmo com a pressão apertando seu peito, a presença dele fazia um fio de esperança surgir, mesmo que tênue. Mas o som da porta se estourando a fez voltar à realidade. Silhuetas de homens entraram, com rostos ameaçadores e olhos frios, prontos para a ação. "Vá, mãe!" gritou Rafael, puxando-a para trás. Mas diante do caos, Dona Matemática estava paralisada. Marco apenas relaxou, cruzando os braços, como se estivesse assistindo a uma peça de teatro. "Achou que poderia salvar sua família, Rafael? Você está tão perdido quanto eles." "O que você está fazendo aqui, Marco?" A voz de Dona Matemática saiu quase como um sussurro, mas as palavras eram afiadas. Rafael olhou para ela e seus olhos estavam repletos de uma determinação que a avó não via há anos. "Eles estão vindo por causa de você, mãe. E eu não estou aqui apenas para te proteger. Estou aqui para te alertar." Uma nuvem de tensão paralisante pairava sobre eles, enquanto os homens se aproximavam, com expressões de desdém. Mas Dona Matemática precisava de respostas antes que fosse tarde demais. "O que você sabe sobre essa organização, Rafael?" ela perguntou, os olhos fixos no filho. Ele hesitou, e isso fez seu coração acelerar. Eu não fui apenas perdido. Fui capturado. Mas tem uma coisa que você precisa entender." Nesse instante, um dos homens se moveu rápido, como um relâmpago, capturando Rafael e o segurando pela gola da camisa. Dona Matemática estremeceu. "Não!" gritou, sua voz ecoando pela sala. Rafael se debateu, mas quando voltou seu olhar para a mãe, algo mudou. A dor em seus olhos atenuou e uma sombra de compaixão surgiu. "Mãe, a organização não é o que você pensa." Mais que uma revelação, era um golpe. O que isso significava? O nó na garganta de Dona Matemática se tornou insuportável. Era como se ela estivesse prestes a desmoronar sob o peso daquelas revelações. "O que você quer dizer com uma peça do seu passado?" questionou, a voz quase sumindo, mas a urgência a fez insistir. "Eu não sou seu único filho." Rafael respirou fundo e Dona Matemática se sentiu desmoronar. Aquilo não podia ser verdade. "Você também tem uma filha, uma irmã para mim. Ela é a chave para tudo isso." O silêncio tomou conta. As palavras dele caíram como pedras em um lago calmo, criando ondas de choque que reverberavam em seu íntimo. Logo,
Antes que ela pudesse absorver a magnitude daquela revelação, os homens avançaram. Marco apenas observava, como se estivesse se divertindo, seu sorriso se tornando um misto de curiosidade e ódio. Não é bonito ver uma família se destruir, disse ele, com um sorriso sombriamente satisfeito. Dona Matemática estava à beira de desmaiar. O choque da verdade e a confusão que a envolvia tornaram-se um furacão de emoções. Em que jogo de peças ela havia se metido? Sua filha, onde ela está? Foi tudo o que conseguiu perguntar, a respiração pesada. Não posso te contar agora, Rafael gritou, os olhos implorando, vendo os homens se aproximarem ainda mais. Dona Matemática estava à beira de desmaiar. Cada novo fato a mergulhava em uma realidade distorcida. Com a pressão aumentando, sua mente buscava uma saída, um plano. Mas quanto mais pensava, mais a situação parecia escapar de suas mãos. E quando ela achou que já não poderia ficar mais confusa, um barulho alto ecoou do lado de fora da casa. Um carro acelerou e as vozes se intensificaram, misturando-se em desordem. Aquilo não era apenas a batida da sua vida estilhaçando. Era uma tempestade pronta para descer. Com um último olhar para Rafael e a crueldade que a cercava, Dona Matemática sabia que a luta estava apenas começando. Mas aí, a porta da frente foi chocada e uma figura familiar surgiu na entrada, envolta em uma nuvem de fumaça. Era Miguel, o ex-marido de Dona Matemática, que ela acreditou ter se ido para sempre. A presença dele cortou o ar como uma faca. "O que você está fazendo aqui?" A voz dela tremia, alternando entre espanto e uma raiva latente. Ele estava diferente. O olhar, antes doce, agora era sombrio, marcado por anos de segredos e mentiras. "Veio buscar o que é meu", disse ele, tom de voz calmo, enquanto olhava para Marco, e então para os homens que cercavam a sala. Rafael tentou se manter firme. "Você não pode fazer isso." Miguel se aproximou e a confusão reinava. Dona Matemática sentiu seu mundo desabar. "Miguel, você está envolvido com eles? O que você sabe sobre nossa família? Você desapareceu." "O desaparecido não sou eu." Ele sorriu de forma cruel. "É você quem realmente não sabe quem é." Com essas palavras, um eco profundo reverberou na sala. Havia algo mais obscuro, algo que Dona Matemática ainda não tinha compreendido. Então ela viu ao fundo, espiando pela porta entreaberta, uma menina, com um rosto familiar e um olhar intrigado. Era a filha que ela nunca conheceu, a irmã de Rafael. A sala entrou em um silêncio atordoante. A revelação estava ali, pulsando como um coração entre os membros de uma família quebrada. A garota se afastou e Dona Matemática ficou paralisada, sem saber se deveria ir até ela ou continuar enfrentando o caos diante de si. "Miguel, quem é ela?" A pergunta saiu como um sussurro. Miguel apenas sorriu, um sorriso que prometia dor. Agora que ela chegou, as coisas ficaram ainda mais interessantes. E você, querida, realmente não tem ideia do que o passado guarda.
A tensão eletrizava o ar. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, mas Dona Matemática ainda não tinha ideia de como tudo acabaria. Quem ela poderia confiar? E mais importante, quem era realmente sua família? Seria o momento da verdade ou o início do fim? Então, de repente, um barulho ensurdecedor ecoou na sala. A janela se estourou, estilhaços de vidro voando por todo lado. Um homem armado apareceu. A expressão em seu rosto era uma mistura de fúria e desespero. "É agora!" gritou, enquanto todos se viravam em choque. Ele não estava apenas atrás dela. Ele era um traidor disfarçado dentro da própria casa. "Ele é um agente infiltrado!" Marco gritou, atormentado. A revelação despedaçou o ambiente. Dona Matemática sentiu que seu coração parava. O que mais estava escondido? Cada verdade sua parecia uma máscara. Cada família se tornava um labirinto de mentiras. Ela olhou de Rafael para Laura, depois para Miguel e de volta para o desconhecido. O que significava tudo isso? Cabia a ela descobrir a resposta antes que fosse tarde demais. O tempo estava se esgotando e o caos começava a reinar. As palavras de Miguel ainda ecoavam na mente de Dona Matemática, enquanto ela tentava processar tudo. A sala estava uma bagunça, confusa. E então, sem aviso, o homem armado rompeu o silêncio, disparando uma metralhadora. O som dos tiros ecoou como trovão. "Corra!" gritou Rafael, puxando Laura. Mas a confusão se instalou como fumaça densa. O fogo cruzado começava. A adrenalina subiu e o instinto de sobrevivência tomou conta. Dona Matemática se abaixou, o coração batendo como um tambor em sua cabeça. Onde estava a segurança do seu lar? O caos estava completo. Um dos homens da organização tombou, e o barulho seco do corpo batendo no chão fez Dona Matemática estremecer. A atmosfera densa, carregada de medo, era quase palpável. "O que você fez, Miguel?" ela gritou, a angústia apertando seu peito. Ele olhou para ela, um frenesi nos olhos. "Eu não fiz nada!" ele respondeu, desviando rapidamente de um tiro. "Foi você quem atraiu isso tudo, Dona Matemática." Estava paralisada, a mente girando. Enquanto isso, a figura do homem armado se movia de forma metódica, cada passo ecoado por seus pensamentos confusos. Olhando de um lado para o outro, ela começou a perceber algo que a fez sentir um frio na espinha. O homem não estava simplesmente atirando. Ele parecia estar em uma missão específica. Seus olhos estavam focados em Miguel. Antes que pudesse entender a conexão, a porta de trás se arrombou de novo, desta vez revelando outra figura. Era Marco, com um olhar de desespero, mas o que ela viu a deixou paralisada. Ele não estava só. Junto dele apareceu outra mulher, com uma semelhança tão marcante que fez os pés de Dona Matemática se sentirem pesados. "Não, não!" sussurrou ela, o nó na garganta, sufocando-a. Era uma jovem, mais ou menos da idade de Laura, mas seus traços eram inconfundíveis. "É ela!" Marco gritou, apontando para a mulher. "A verdade que você tem medo de enfrentar." O tempo pareceu parar. A sala ficou muda.
As revelações estavam se amontoando. Sua filha, quem ela acreditava ter perdido, nunca havia desaparecido. Em vez disso, estava bem ali, manipulada por uma trama obscura. Uma marionete em um jogo que Dona Matemática não compreendia. Eu sou! Gritou a jovem, e a emoção no olhar dela cortou como uma lâmina. Eu sou a razão pela qual tudo isso acontece. Dona Matemática sentiu uma dor aguda. Todo o amor que tinha guardado poderia não ser suficiente. A verdade não era apenas devastadora. Era um pesadelo. Aquela jovem era parte do plano que a família de Dona Matemática acreditou estar longe. Um jogo cruel que se desenrolava sob seus olhos. Você está mentindo! Rafael gritou, o desespero alojando-se em sua voz. E a jovem o olhou, um misto de desespero e tristeza nos olhos. Não, isso é verdade. Todos vocês estão em perigo. E o que eu fiz para sobreviver? Eu não pude evitar. Eu sou a chave. O clima carregado de tensão estava prestes a explodir. O barulho de disparos crescia cada vez mais, e Dona Matemática sentiu que o chão se movia sob seus pés. A confusão aumentava, e nenhuma explicação poderia explicar tudo aquilo. A verdade estava mais próxima, mas parecia tão distante. Um grito ecoou na sala. A jovem caiu, atingida por uma bala disparada pelos homens da organização. E a cena de derramamento de sangue deixou todos em choque. A pulsação de Dona Matemática disparou. O que aconteceria agora? Com a morte da garota, todas as esperanças de verdade estavam se esvaindo. E o que poderia ter sido um caminho para a salvação se transformou em um ciclo de dor. Não! Dona Matemática gritou, a dor cortando sua alma. Ela se lançou contra o corpo da jovem enquanto a fumaça ainda preenchia a sala. O que estava acontecendo? A revelação se tornava mais sombria a cada segundo. Agora, sua família estava se desmoronando a cada segundo que passava. E uma nova pergunta assombrou seu coração. Até onde você iria para proteger seus filhos, mesmo que desse a vida por eles? Um grito ecoou pela sala quando Dona Matemática se jogou sobre a jovem, tentando proteger o que restava de sua família. O tempo parecia parar. O ar estava denso. As balas voavam e o caos reinava. A dor no coração dela aumentou ao perceber que a vida da menina esvaía-se nas próprias mãos. Não! Dona Matemática gritou, enquanto os homens da organização trocavam tiros com o homem armado. O cheiro de pólvora misturava-se à fumaça, tornando o ambiente irrespirável. O que fazer? Como salvar os que estavam vivos? Rafael, de olhos arregalados, puxou a mãe para longe. Mãe, precisamos sair agora! Sua voz tremia, mas havia força em seu olhar. Laura estava caída e um desespero tomou conta de Dona Matemática. A esperança havia partido. Um dos homens da organização avançou. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Miguel, antes tão indiferente, se lançou contra ele. Eles se embrenharam em uma luta feroz, socos e chutes se misturando aos disparos. Não havia mais segurança, apenas instinto de sobrevivência. Vamos, mãe! Gritou Rafael novamente, segurando a mão dela com força. Dona Matemática seguia os passos do filho.
mas sua mente estava anestesiada. O que mais ela poderia perder? Quando chegaram à porta da frente, Dona Matemática olhou para trás. Miguel estava em pé, olhando a cena, mas não era mais o homem que ela conhecera. Ele sabia que tudo tinha mudado. Um confronto familiar, uma verdadeira batalha no esconderijo dos segredos. Não olhe para trás! Rafael a puxou, e eles saíram da casa. O ambiente estava em caos, e a luz do sol parecia estranha após o escuro da casa. O que acontecera ali tornaria a vida deles irreversível. Mas então, um estrondo. Uma explosão o fez tremer. Uma viatura da polícia surgiu, sirenes wailando, luzes piscando. Eles estavam ali. A salvação ou uma nova ameaça? O olhar de Dona Matemática se encheu de esperança, mas também de temor. O que seria preciso explicar? O que contariam? Policiais! Alguém gritou, e o pânico se espalhou entre os homens da organização. Eles estavam correndo, perdendo a chance de garantir o controle. Miguel, que parecia perdido, fez uma última tentativa. Disse impor. Isso não acabou! Gritou para a Dona Matemática, mas ela só queria ir embora, esquecer aqueles momentos terríveis e construir algo novo, mesmo que o futuro fosse incerto. Quando os policiais chegaram, tudo tomou outra direção. Dona Matemática e seus filhos foram colocados em segurança. O passado ainda assombrava, mas o presente os conectava de maneira inédita. Entre os gritos, havia lampejos de reconstrução. A vida continuaria. Então, antes de se afastar da cena, Dona Matemática viu a jovem Laura sendo levada em uma ambulância. O olhar dela é de esperança, um sinal de que a vida ainda poderia trazer algo bom. Mas o pesar e a dor de tantas verdades ainda estavam presentes. O que mais estava por vir? A família dela? Nunca mais. Seria a mesma, mas havia ainda mais questões não resolvidas. Mais segredos por descobrir. E com isso, um vento suave soprou, levando embora os fantasmas do passado, ao mesmo tempo que novos desafios se aproximavam. O que seriam dessas vidas? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora, demonstrar seu apoio e alimente o algoritmo para que mais pessoas conheçam estas tramas emocionantes. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você achou. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho surpreendente. Este momento é seu para fazer parte da nossa comunidade.